Certo. Então, agora vimos aqui para a planilha para resolver o exercício 1, tá? Então, nesse primeiro problema, esse primeiro exemplo, a gente vai resolver o problema de otimização primeiro, como se fosse pelo método dos multiplicadores de Lagrange. Então, para isso, o que a gente faz? Lembra? Define aqui um sistema de equações dado pelas derivadas da função lagrangiana, primeiro em relação a x1, depois em relação a x2, que são as duas variáveis do vetor x que compõem as variáveis do problema, e depois para lambda1, que é o único multiplicador que a gente tem, porque a gente só tem uma restrição por igualdade, tá certo? O que a gente faz de começo é manter de fora só as restrições de desigualdade, considerando inicialmente elas inativas. E para isso eu tenho que encontrar uma solução, então, onde todas as funções derivadas sejam iguais a zero, um vetor solução que satisfaça aqui essa condição. Bem, então dessa vez, né, diferente lá do exemplo da aula anterior, a gente tem um sistema de equações algébricas lineares ao invés de um sistema não linear. Então, esse tipo de problema eu posso resolver simplesmente por inversão matricial. Lembra lá em análise de simulação de processo, nós vimos o método de inversão matricial para resolver sistemas de equações lineares, que consiste em escrever a matriz dos coeficientes das variáveis, tá certo? A matriz dos termos independentes, os termos que vão ficar depois da igualdade, a hora que a gente isolar e reagrupar aqui cada termo, e calcular o vetor das variáveis como sendo a multiplicação da matriz inversa da matriz dos coeficientes vezes a matriz dos termos independentes, tá certo? Então, se eu fizer essa multiplicação, eu obtenho a minha matriz do vetor solução, que nesse caso será a matriz com os elementos x1, x2 e lambda1. Bem, então resolvi aqui o problema e encontrei x1, x2 e lambda1. Porém, agora essa nossa solução é a solução ótima intermediária. A gente tem que verificar agora as duas questões. Primeiro, se os multiplicadores são positivos, e sim, são positivos, e se essa solução satisfaz as nossas restrições. Tá bem? Bom, substituir na função g de x, que a gente conhece, né, que a gente sabe, e percebi aqui então que para esse caso, a minha restrição é de que, substituindo a solução, eu tinha que obter um valor menor ou igual a zero para g de x. E não é o que aconteceu. Ó. Encontramos um valor positivo. Então, quer dizer que essa solução não satisfaz a restrição por desigualdade, né, apesar de retornar um valor baixo aqui da função objetivo, né, que é o que a gente busca minimizar, não é uma solução ótima, porque não satisfaz aqui as nossas restrições, não é uma solução para o problema, na verdade. E a gente tem que, então, seguir para o próximo passo, que é incorporar a restrição com maior violação. Como aqui a gente só tem uma restrição, então é ela que a gente vai adicionar na função lagrangiana. E adicionando ela na função lagrangiana, multiplicando por um multiplicador KKT, que eu vou chamar de μ1, então a gente obtém aqui novas derivadas para função lagrangiana em relação a x1, em relação a x2, em relação a lambda1 e em relação a μ1, tá certo? E agora eu obtenho um novo sistema de equações que eu preciso resolver para obter, então, uma nova solução. Tá bem? Para a gente resolver agora sim é um sistema de equações não linear, ó, que devido aqui aos produtos das variáveis x1 e lambda1 na primeira equação e x2 e μ1 na segunda equação. E para a gente poder, então, resolver esse tipo de sistema, né, normalmente a gente recorreria ao método de Newton-Raphson com a inversão da matriz jacobiana, igual a gente viu lá no problema anterior. Porém, agora que a gente já lembrou e vocês já sabem como fazer, eu vou permitir que a gente resolva aqui esse sistema com o solver, tá? Que é mais prático e mais rápido para resolver no Excel. Vocês podem resolver também na atividade complementar pelo solver. Bom, pelo solver, como que a gente faz isso? A gente precisa ter estimativas iniciais para as variáveis, né? x1, x2, lambda1 e μ1, e eu resolvi aqui o problema a partir do chute inicial com todas as variáveis iguais a zero. Tá bem? Ou vocês podem resolver com μ1 igual a zero e com os demais como sendo os valores encontrados na solução anterior. Também é uma boa indicação de chute inicial. E para resolver no solver, a gente vem aqui, então, acessa o solver no Excel e define como função objetivo a soma de todas as funções igualadas a zero.
tá? E eu quero então que a soma de todas seja iguais a zero e também que todas individualmente sejam iguais a zero, tá bem? Então, minha função objetivo aqui é a soma de cada uma das funções, e cada uma das funções individualmente eu escrevo em uma célula distinta do Excel, linkando as devidas variáveis que eu vou variar no solver, certo? Vocês já devem estar acostumados a trabalhar com o solver a essa altura, então vamos aqui simplesmente ver como que a gente escreve e especifica isso. Bom, a função objetivo é a soma das funções, e se todas têm que ser iguais a zero, quer dizer que também a soma de todas tem que ser igual a zero. As células variáveis são as células das nossas variáveis aqui, então x1, x2, lambda1 e mi1, tá certo? Então eu linkei cada uma delas aqui, adicionei cada uma delas clicando aqui, selecionando elas, e adicionei as restrições de que todas as funções das derivadas individualmente também tem que ser igual a zero, certo? Porque se eu não colocar isso, eu posso encontrar uma solução que a soma de todas é igual a zero, porém, elas individualmente não sejam iguais a zero, mas elas se balanceiem, se equilibrem aí, dando um resultado de soma igual a zero. Então, é necessário também essa restrição. E aqui selecionei o solver GRG não linear, porque é para um sistema, para um problema não linear, que é o gradiente reduzido generalizado, que vocês já conhecem, já programado no Excel. Então, aqui essa solução que a gente obtém, x1, x2, lambda1 e mi1. E agora substituí aqui em uma nova coluna, né, para uma nova tentativa, e verifiquei g de x e f de x para essa nova solução. E agora sim, ó, a gente vê que g de x ele tendeu aqui a zero, porque agora nossa restrição está ativa, e então essa g de x ela é menor ou igual a zero, satisfazendo a nossa restrição, e a gente vê que justamente ela tende a zero pela esquerda, ó, tendendo numericamente para um valor mínimo aqui, né, praticamente zero, né, pelo lado negativo, então indicando que a nossa restrição está satisfeita. E a função objetivo acaba tendo para essas variáveis de x1 e x2, que é o nosso vetor solução, um valor de 1,39, maior que o anterior, porém que satisfaz as restrições todas. Então agora sim eu obtive a solução desse problema de otimização, que nos dá o ponto mínimo sob essas restrições da função objetivo. Bem? Bom, vamos adiante, voltando ali para a aula então. Depois do método dos multiplicadores de Lagrange, agora a gente vai avaliar o método da função de penalidade, tá certo? Que é um método aqui que essencialmente ele é utilizado, né, para programação não linear e para problemas de otimização não lineares, e ele transforma a nossa função objetivo, nosso problema de otimização restrito, em uma sequência de problemas irrestrito, tá certo? Então a gente vai ter que resolver vários problemas de otimização irrestritos para achar a solução do problema global restrito. Então a gente transforma aqui esse problema com as restrições em um problema sem restrições, adicionando aqui uma variável que a gente vai chamar de fator de penalidade, que é a variável R. Bom, essa nova função, ela apresenta então esse parâmetro de penalidade R, e ele é positivo para problemas de minimização e negativo para problemas de maximização. Por quê? Porque ele tem o intuito de aumentar o valor da função objetivo, quando o objetivo é minimizar, então ela penaliza a função aumentando o seu valor, e ela reduz o valor da função objetivo, penalizando ela quando o objetivo é maximizar, certo? Então é um parâmetro que a gente vai adicionar ao transformar o problema restrito em um problema irrestrito, que vai acabar penalizando o valor da função de diversas maneiras, e a gente vai variar esse R aqui seguindo uma certa sequência até encontrar a solução ótima. E depois de formulada a função de penalidade, que já a gente vai ver como faz, ela é otimizada por métodos de otimização irrestrito, como os que a gente viu lá na aula 2, né? Então a gente pode usar o método da descida mais íngreme, ou o método de Newton, ou o método do gradiente reduzido. Então a gente pode escolher então o método que a gente quer para resolver o problema, uma vez que ele se torna um problema restrito, para uma série de valores, reforçando-se o peso de R, né, o que força uma sequência de ótimos que tendem a ótimo do problema restrito. Tá bem? Então a gente
vai reforçar o valor de R. O que é reforçar o valor de R? É se a gente busca minimizar, a gente vai aumentando o valor de R, tornando R cada vez maior. E se a gente vai maximizar, a gente vai então reduzindo o valor de R, né, porque se ele é negativo, ele vai decaindo então cada vez mais para fazer com que os ótimos tendam também ao ótimo do problema restrito. Bem, a gente vai ver um exemplo também, mas antes aqui vamos entender como a gente escreve função de penalidade. Existem várias maneiras na literatura, várias formas de escrever funções de penalidade, tá certo? A gente vai trabalhar com a convencional, a mais conhecida e eficiente para a grande maioria dos casos, que é transformar a função do problema, né, função objetivo, em uma função de penalidade quadrática, né, para que ambas as restrições de igualdade e desigualdade sejam acrescidas na função objetivo e o problema seja reformulado como uma nova função, que é a própria função objetivo, mais R vezes aqui a soma dos quadrados das restrições por igualdade, mais a soma dos quadrados das restrições por desigualdade, apenas se a restrição é violada, tá certo? Então a gente precisa sempre analisar em cada iteração, para cada valor de x que a gente começa como chute inicial, se realmente ele satisfaz a restrição ou não. E caso ela satisfaça a restrição, o algoritmo soma o valor zero na função de penalidade, ou seja, não penaliza a função. Mas caso ele não satisfaça uma função, né, uma restrição de desigualdade, aí sim ele penaliza com o quadrado do valor dessa função multiplicado tudo por R, tá certo? Então R é um parâmetro aqui constante em cada um dos vários problemas de otimização irrestrito que a gente vai resolver. E aí essa é uma função objetivo nova que a gente resolve como um problema irrestrito. E os termos quadráticos, eles garantem que uma penalidade positiva ocorra quando uma restrição para o tipo g de j menor ou igual a zero é violada, tá certo? Por quê? Porque se a gente não eleva ao quadrado, pode acontecer, se é um problema de minimização, a gente penalizar com um valor negativo. E daí a gente, na verdade, não está penalizando, né? A gente está encontrando um valor menor ainda para a função objetivo. E isso acaba, então, indicando falsamente que a gente estaria obtendo um valor mínimo. Porém, quando a gente leva ao quadrado, a gente sempre tem um valor positivo. E num problema de minimização, penaliza ele, então, de maneira positiva. E num problema de maximização, como a gente subtrai daí o R, certo? Então daí a gente, porque R vai ser negativo, no problema de maximização, a gente acaba penalizando ele também, subtraindo um valor negativo, certo? Bem, vamos resolver agora, então, no exemplo 2, usando esse método da função de penalidade, esse problema, tá? Que é um problema parecido com o problema anterior, porém aqui com uma restrição apenas de desigualdade, que é uma restrição aqui, na verdade, do tipo h de x, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui, g de x, né, porque é uma restrição de desigualdade. Eu já corrigi ela aqui. Então, a gente vai minimizar essa função f, sujeita à restrição de g de x para x1 mais x2 menos 4 maior ou igual a zero. Reformulando o problema anterior como uma função de penalidade, a gente obtém aqui a seguinte nova função objetivo. Então, é a própria função objetivo mais R vezes a soma das restrições ao quadrado. Como a gente só tem uma restrição, então é a restrição g de x ao quadrado. Em que R é um escalar positivo, chamado de parâmetro de penalidade, como a gente já viu, e esse termo todo, que é o R multiplicado pela função de restrição, é conhecido como termo de penalidade. Bem, agora a gente vai resolver esse problema irrestrito, né, como uma série de problemas de minimização, nos quais a gente vai minimizar essa nova função para uma sequência crescente de R, já que é um problema de minimização com R tendendo ao infinito. E a gente vai perceber que o termo de penalidade, à medida que ele se torna maior para qualquer valor de x, a gente força o termo da função objetivo em si para compensar se tornar um valor cada vez
menor, e a gente força então que eles variem de uma forma que todas as restrições acabam sendo satisfeitas. Tá bem? Então, também tem uma planilha lá no Excel para vocês preencherem e resolverem esse problema, né? E a gente vai ver então que na tabela que a gente vai construir, ela mostra como a nossa solução varia com R, e mostra que à medida que a solução que a gente obtém com R tendendo a infinito é a solução ótima. Bem? E aqui eu já coloquei então o resultado que a gente obtém, né, vendo o efeito desse peso R otimizando várias vezes aquela função para vários valores de R. Então primeiro aqui é otimizando com R igual a zero, tá certo? Então eu obtenho esse valor para minha F, esses valores de x1 e x2, depois eu otimizo a F com R igual a 0,1, depois otimizo com R igual a 1 e vou aumentando esse valor de R sucessivamente. Tá bem? Na verdade aqui é a nossa função de penalidade, a nossa função P, que é função da F. E aí a gente vê então que à medida que a gente vai aumentando R, a gente vai tendendo para uma solução tanto do vetor x1, x2, quanto para um valor da função P, que será então o valor ótimo da nossa função inicial. Bem, então aqui eu resolvi, então aqui basicamente quando a gente obtém a solução ótima para um valor muito grande de R. Tá? Eu deixei um comentário lá para vocês na planilha resolverem aqui com um valor bem alto de R, né? Podem escolher um valor, cada um da maneira como achar melhor, que obtém então uma solução ainda mais precisa de x1 e x2 e o valor da função de penalidade nesse ponto. E, bem, não, acho que aqui é a função f mesmo. E depois já tirando o termo r e resolvendo o problema. Tá? Porque daí a gente pode comparar e substituir e ver que essas restrições realmente satisfazem tanto a restrição por desigualdade quanto aqueles valores de f que eu mostrei para vocês. Por exemplo, se eu substituir x1 e x2 aqui, né? Então x1 mais x2, 1,5 mais 2,5, 4. 4 menos 4 maior ou igual a zero. Então está satisfeita a restrição. E é assim que consiste o método da função de penalidade. A gente aumenta o peso de R até achar um valor para qual se converge aqui o valor da nossa função objetiva. Bem? Bom, o método da função de barreira, o terceiro método que a gente vai ver nessa aula, ele é bem parecido, né, o seu mecanismo de funcionamento, com o método da penalidade. Porém, ele consiste em converter o problema de otimização em uma sequência de problemas de otimização em restrito, da mesma forma, porém agora a gente não vai resolver partindo de uma solução externa à região viável, como a gente fez no problema anterior. Né? No problema anterior a gente partiu aqui resolvendo para R igual a zero, encontrando uma solução que não era viável, porque ela já não satisfazia a função g de x. Aqui a gente parte de uma solução que, encontrando uma solução que ela já satisfaz, porém que ela vai se tornar cada vez melhor, tendendo a solução ótima à medida que o parâmetro de barreira tende a zero. Tá bem? Então aqui é o contrário. Lá a gente tinha um parâmetro de penalidade que tendia a infinito, fazendo com que a solução tendesse a solução ótima, e aqui a gente vai ter um parâmetro que vai partir de um valor não ótimo e vai, à medida que o parâmetro de penalidade tender a zero, a nossa solução vai tender ao valor de mínimo, ao valor ótimo. Tá bem? De maneira geral, né, esse método ele só é aplicável a problemas com restrições por desigualdade. Tá bem? Então a gente não pode tentar utilizar ele, porque não necessariamente ele vai funcionar ao resolver problemas com restrições de igualdade. Então tem que ser um problema por desigualdade e só vai resolver se para um problema de igualdade se por um acaso ele for uma restrição de desigualdade ativa. Também ele pode acabar encontrando uma solução para a condição de igualdade, mas em geral ele vai encontrar soluções também na região de desigualdade como um todo. E a gente também tem várias formas de escrever uma função de barreira em um método de otimização, porém a maneira mais clássica que a gente vai trabalhar vai ser a função logarítmica de barreira, que é formulada aqui dessa forma. Então a gente tem, né, uma b de x e r, que eu vou chamar então de b a função de barreira, para diferenciar do p lá da função de penalidade, que vai ser a função objetivo original,
menos R vezes aqui o somatório dos LNs das funções de restrições por desigualdade. Tá bem? Então, prestem atenção aqui para duas coisas. Primeiro, tanto nesse método da barreira quanto no método da penalidade, as restrições elas têm que estar impostas aqui na forma maior ou igual, tá? Diferente lá do método dos multiplicadores KKT, que tinha que estar por padrão na forma menor ou igual. Aqui não, aqui nesses outros dois métodos tem que estar na forma maior ou igual. E também o parâmetro R aqui no método de barreira ele é negativo, tá? Mesmo no problema de minimização. Enquanto lá no problema no método da penalidade ele era positivo, né? A gente somava, aqui a gente subtrai e ao invés de ser o quadrado das restrições, é o logarítmico então das restrições, tá bem? Então, eles não são diretamente aplicáveis, esses métodos de barreira, quando a gente tem restrições por igualdade, mas as restrições por igualdade podem ser incorporadas usando termos de penalidade na função objetiva que a gente está obtendo fazendo a modificação. Tá? Então, a gente pode adicionar dois parâmetros, se a gente tem restrições por desigualdade também, um de penalidade e um de barreira. E aí a gente gera e acaba utilizando os métodos chamados métodos mistos de penalidade e barreira. Bem, mas daí é uma análise um pouco mais complexa porque a gente precisa avaliar o efeito dos dois termos, né? O efeito de quando um aumenta e de quando o outro diminui. Bem, então a gente tem que resolver também ainda mais vezes o problema de otimização. Mas a gente vai trabalhar aqui com a forma convencional, só com restrições de desigualdade e com o parâmetro de barreira.